Eu tenho algo no meu coração para compartilhar com vocês, diz respeito à fé, né? Diz respeito à realidade do que é a fé e um aspecto muito particular sobre a fé que nós não devemos negligenciar em hipótese alguma, que tem a ver com aquilo que falamos. Amém, irmãos? Então, no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, eu não vou ler todo o texto, mas nesse texto, Romanos 1, versículo 17, fala sobre o justo viverá da fé. E na verdade esse é apenas um dos registros que nós encontramos na Bíblia, porque há 4 registros nas Escrituras, onde Deus usou, os apóstolos, homens, ministros, para falar sobre a fé, e falar que o justo, ou seja, aqueles que foram declarados justos por Deus, aqueles a quem Deus tem declarado a sua justiça sobre estas pessoas, devem viver pela fé. E é o nosso caso, nós fomos declarados justos em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa condição de morte espiritual, de pessoas que estavam desligadas, destituídas da glória de Deus, e por meio do seu sacrifício e por meio da nossa confissão, nós fomos justificados. Amém? Hoje é a nossa condição em Cristo. Diga, eu estou justificado em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, é um texto muito conhecido por nós, quando Jesus, falando a respeito da fé, ou de fé, para os discípulos, ele disse, tende a mesma fé de Deus, tendes fé em Deus, mas estudiosos da língua do grego, eles nos mostram que a tradução mais adequada seria, tendes a fé do tipo de Deus. Então ele estava afirmando para os discípulos que eles tinham a fé, que eles tinham fé do tipo de Deus, amém? Mas no versículo 23, o Senhor Jesus, ele faz a seguinte afirmação, ele diz assim, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, se alguém falar, se alguém fizer a confissão, a declaração, por meio de palavras, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. Veja, Jesus, ele estava falando sobre fé, e Jesus diz que aquele que declarar, aquele que afirmar, aquele que confessar, aquele que disser algo, e ele especifica algo aqui, ele diz aquele que disser a este monte, o monte era literal, era algo que estava próximo ali de Jesus, ele disse, alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê no coração. Se não é para duvidar no coração, é exatamente onde nós devemos manter a nossa fé, amém, irmãos? A fé não é uma coisa racional, a fé não é da mente do homem, nós até podemos compreendê-la pela nossa mente, pela nossa capacidade racional, mas a fé é um produto, é um poder, que brota do coração do homem recriado em Cristo Jesus, amém? Então ele disse, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, no espírito, mas crer, aleluia, assim será com ele. Veja, Jesus está dizendo que aquilo que declara, aquilo que é declarado, aquilo que é afirmado, aquilo que é falado, sem dúvida no coração, mas crendo, será feito. Aleluia. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Veja, é Jesus que está falando, não sou eu, nós só estamos fazendo referência àquilo que Jesus falou. Mas eu gostaria que você realmente pudesse acompanhar juntamente comigo a leitura do texto do Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. E é bem curioso, eu espero que isso possa iluminar os olhos do teu coração e promover algum entendimento para você, de modo que você possa desfrutar ainda mais dessa realidade, desse princípio. João capítulo 20, versículo 19, diz assim, isso foi depois da ressurreição de Cristo. Jesus já havia sido
crucificado, sepultado, mas também ele já havia ressuscitado nesse momento. E a Bíblia diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, portanto era um domingo, né? O primeiro da semana, ou um sábado, eu não sei como é que era lá para os judeus, eu não me lembro agora qual era o dia que eles consideravam o primeiro da semana, mas enfim. Ele diz: o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. Veja, os discípulos, porque estavam com medo dos judeus, estavam em uma casa com as portas trancadas. E o Jesus ressurreto pôs-se no meio deles, simplesmente apareceu no meio deles e disse a eles: paz seja convosco. Versículo 20: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles. E nesse momento, os discípulos de Jesus nasceram de novo. O Espírito Santo passou a habitar no coração deles. Amém? Eles já estavam crendo, né? Já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Quer dizer, já sabiam que Jesus tinha sido morto. Mas agora, eles estavam num momento de dúvida, de medo. Mas Jesus aparece no meio deles, ministra paz sobre eles. E ele diz: assim como eu fui enviado, eu vos envio. E Jesus sopra sobre eles. Assim como Deus fez com Adão quando o constituiu do pó da terra. A Bíblia diz que Deus soprou sobre as suas narinas e Adão passou a ser alma vivente. Aqui nesse momento os discípulos, eles se tornaram novas criaturas. Aleluia! Eles nasceram de novo. Aleluia! Aí diz assim, olha, vou ler novamente o versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aí vem a melhor parte do que eu quero abordar aqui hoje à noite, né? Versículo 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não estava nessa ocasião. Versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, versículo 26. Passaram 8 dias. A Bíblia diz que depois que os discípulos que tiveram contato com Jesus, que testemunharam para Tomé, Jesus nos apareceu. Ele disse: eu não creio se não ver com os meus próprios olhos, se eu não tocar com o meu dedo na sua mão, nas suas chagas, eu não posso crer. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar para crer. Passado 8 dias, aquela mesma condição se repetiu. Os discípulos estavam novamente presos assim, né? Estavam trancados dentro de uma casa. Só que dessa vez Tomé estava com eles. E aí vem o versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus novamente, pôs-se no meio deles, dizendo: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Jesus foi logo se referindo a Tomé, foi logo falando com Tomé. Veja, irmãos, eles estavam dentro de uma casa com as portas trancadas. E o Jesus ressurreto, o Senhor ressurreto dentre os mortos, aparece no meio deles, e logo que aparece já vai falando com Tomé: ei, Tomé. É interessante fazermos essa observação, amém? E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e ver as minhas mãos. Chega aqui também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia, diga: não sejas incrédulo, mas crente. Diga: mais crente. Ei, irmão, Jesus quer que você seja mais crente. Aleluia, amém. O Senhor não quer que você esteja em incredulidade, o Senhor quer que você esteja mais crente. Ele disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém, irmãos?
Aleluia, glória a Deus. O que eu quero que você observe, que eu fiz referência aqui, que nós estaremos falando sobre fé e sobre um aspecto muito importante da fé, que tem a ver com o falar, com o declarar, com o que dizemos, com o que falamos, com o uso das palavras. E aí você pode me perguntar, mas pastor, o que é que tem a ver essa história de Tomé? Tudo. Porque se você observar, esse texto nos mostra, irmãos, que aquilo que nós falamos, o Senhor Jesus, o Senhor ressurreto, ouve. Ele está ouvindo. Não adianta nós, em um dia específico da semana, nos deslocarmos de onde estivermos para uma igreja e ali, depois de um período de louvor e adoração, né, fazer orações a Deus e no resto da semana estar falando qualquer coisa, coisas contrárias à vontade do Senhor. Porque Deus não só ouve, Jesus não está ouvindo apenas aquilo que você diz em oração, mas até quando você não está orando, aquilo que você diz, o Senhor está ouvindo. As suas palavras têm importância, têm valor. Então, por favor, não se engane, não seja religioso ao ponto de pensar que Deus e o Senhor Jesus só ouve você a respeito daquilo que você diz quando você está em oração, quando você está em um tempo de oração, né? Quando você diz, Senhor, agora na tua presença. Eu não sei se você já viu, né? Alguns irmãos, nós estamos reunidos ali conversando com alguns irmãos, acontece alguma situação e alguém diz, vamos orar, aí pede para alguém orar, fulano, você pode orar? Aí a pessoa aí começa a orar dizendo, Senhor, agora na sua presença. Irmão, na presença dele nós já estávamos. O Senhor é onipresente, não há um lugar que Deus não esteja. Essa coisa de na oração dizer agora na sua presença, isso é uma sinalização de uma condição religiosa, né, na nossa forma de crer. Porque na presença de Deus você está, irmãos, em todo o tempo, 24 horas do dia. Não importa onde você esteja, com quem você esteja, o que você esteja fazendo ou dizendo, você está na presença de Deus. Então não há nada oculto diante dos olhos do Senhor, como diz as Escrituras. Mas Deus, Ele não só vê, Ele também ouve. Assim como Ele vê tudo, Ele ouve tudo. Deus está ouvindo todas as coisas que saem dos teus lábios. E não é só Deus, Jesus também. Porque esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que quando os discípulos estavam acuados com medo dos judeus, porque haviam preso, né, há poucos dias Jesus, ele tinha sido torturado, crucificado em uma cruz, tinha sido sepultado, e os discípulos estavam ali amedrontados sem saber o que poderia acontecer a eles. Jesus, ressurreto dos mortos, aparece dentro da casa quando eles estavam trancados, fala com eles, só que curiosamente Tomé não estava presente. E quando testemunham para Tomé, Tomé diz, eu só creio se eu vir com os meus olhos, eu só creio se eu tocar com as minhas mãos. Passam 8 dias, Jesus não estava ali. No momento em que os discípulos estavam dando esse testemunho a Tomé, Jesus não estava ali, fisicamente não. Mas passado 8 dias, estavam eles na mesma condição, dentro de uma casa, com portas fechadas. Nessa ocasião, Tomé estava presente, Jesus aparece e já vai falando com Tomé, ei Tomé, eu vi tudo que você disse. Aqui, coloca o teu dedo aqui nas minhas chagas e repreende Tomé, dizendo assim, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Aleluia. Jesus sabia tudo quanto Moisés, quanto Tomé, Jesus sabia tudo quanto Tomé havia dito 8 dias atrás. Aleluia. Eu espero que isso, de alguma maneira, possa iluminar os teus olhos, para que você entenda a importância daquilo que você fala, não só no momento de oração. Porque muitas vezes nós não percebemos, mas temos sido religiosos. Porque quando estamos dentro da igreja, ou com um grupo de irmãos em Cristo, adotamos um comportamento, né, espiritual, e fazemos orações, e ficamos policiando nossas palavras, procuramos falar de uma maneira que ninguém possa estranhar, mas quando nós nos ausentamos daquele momento, daquela ocasião, ficamos relaxados, livres,
e podemos estar falando coisas que são contrárias à verdade, à nossa nova realidade em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim, amém? Aleluia. Os irmãos não aceitaram não, eu estou pregando para mim. Tá bom, então eu vou pregar para vocês. Aleluia. Amém, irmãos? O que eu quero que você perceba é que aquilo que você fala tem importância. Bom, mas aí eu tenho que fazer uma observação. Lá em Marcos 11:23, Jesus disse: aquilo que disser, não duvidando no coração, mas crendo, será feito. Aí alguns de nós que temos recebido uma boa palavra, temos tido os nossos olhos iluminados, podemos dizer: não, pastor, mas se eu disser e não for de coração, não pega, não funciona, né? Não vai ter nenhum problema. Se o que eu estou falando é incredulidade, não é fé, então não vai acontecer. Ei, mas não foi o que aconteceu com Tomé. Tomé não estava em fé. Alô? E foi repreendido por Jesus. Não seja incrédulo, mas crente. Irmão, se nós somos crentes, então nós precisamos nos policiar a respeito daquilo que falamos. Não só nas nossas orações, não só em momentos em que estamos compartilhando com alguns irmãos, mas mesmo quando estamos distante desta realidade, com pessoas que não fazem parte, né, dessa realidade que nós nos encontramos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós devemos manter uma postura de fé. A Bíblia diz: o justo deve viver por fé, viverá da sua fé, e a fé fala. E o que é que a fé fala? Não fala incredulidade. Amém, irmãos? Aleluia. Jesus repreendeu Tomé: não seja incrédulo, não fala incredulidade. Tu crê porque vê, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Então nós vamos orar, e graças a Deus por isso. Mas a palavra hoje está nos chamando a atenção para observarmos como nós lidamos com palavras que saem da nossa boca depois da oração, depois do culto, durante todo o nosso dia e durante todos os dias da semana e durante toda a nossa vida, porque aquilo que dizemos nos afeta. Eu vou dizer algo para você, e eu gostaria que você atentasse para o que eu vou dizer. Legalmente, pelas Escrituras, você tem direito a tudo quanto Jesus conquistou na cruz. Tudo quanto Jesus conquistou na cruz é direito seu, é direito nosso, é nossa herança. Amém? Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito que nós temos, legalmente. Mas para que você tome posse, ou para que você desfrute daquilo que legalmente é seu, você não pode andar numa linguagem de incredulidade, porque você vai ter aquilo que você diz. O Senhor vai considerar aquilo que você está falando. Alô? O diabo vai considerar aquilo que você está falando. Amém, irmãos?